Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado é que eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandaram matar Lázaro, já estou matando Lázaro. Quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar esse fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada, olhem como todo mundo vai atrás dele. Então, queridos, nós paramos, né? O versículo 19 foi esse, e nós paramos exatamente no slide onde fala da profecia de Malaquias, de Zacarias 9:9, né? Eu quero fazer uma pequena recapitulação com relação à aula que nós tivemos na semana passada, a entrada triunfal. Eu fiz algumas perguntas, né? E aqui nós vimos que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela não foi nada programada pelas pessoas. Ela aconteceu pelo fato de ser uma profecia, e a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um livro de profecias cumpridas. Nós temos colocações, né? Às vezes, eu até pontuei na aula passada a respeito do dia seguinte. Quando se fala do dia seguinte, nós pensamos em várias coisas, né? O que vai acontecer no dia seguinte? A palavra diz que Jesus estava em Betânia, ele saiu para Jerusalém, ele estava a caminho de Jerusalém, porque iria para cumprir uma promessa. A multidão que estava com ele no momento em que ele houve a ressurreição de Lázaro, que ele ressuscitou Lázaro, ressurreição não, que ele ressuscitou Lázaro, né, no momento que estava com ele a respeito de todos os milagres e fazendo um paralelo a respeito das coisas que aconteceram anteriormente, a gente vê que Jesus estava caminhando para aquilo, o propósito pelo qual ele tinha sido chamado, né? E aquele momento onde ele sai para ir até Jerusalém, ele estava cumprindo uma situação, cumprindo algo que era escrito, que já estava registrado, embora as pessoas não estavam analisando e pensando. Como eu disse, né, sobre um paralelo, havia judeus, gentios, pessoas de todo tipo que estavam seguindo Jesus, e aqui nos slides eu vou passar bem rápido, porque a gente já falou sobre isso na semana passada. Nós vimos que essa entrada triunfal, ela aconteceu naquele tempo, e hoje, né, nós temos uma tradição que continua seguindo esse ritual das pessoas levarem, colherem ramos de palmeiras para fazer, né, um cerimonial. E percebemos que eles relembram uma situação que aconteceu, mas com uma intenção um pouco diferente daquilo que realmente era o que estava acontecendo. Nós falamos também que esse evento aconteceu no final do ministério de Jesus, né? Como eu já disse, ele já tinha nascido, estava começando o seu ministério, estava desenvolvendo, caminhando para a crucificação, e onde iria culminar o projeto, o processo, aquilo que Deus tinha preparado para cada um de nós. Observamos também que os 3 evangelhos vão falar, né? O quarto é o evangelho de João, a respeito desse paralelo, a respeito dessa situação, todos eles vão mencionar sobre esse assunto. E alguns falam de um jeito, outros vão falar de outro, mas todos abordam o mesmo assunto. Tanto Mateus, como Marcos, como Lucas, como João. E a gente vê o Evangelho de João falando um pouco mais detalhado a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Vimos que Marcos vai falar de uma cosmovisão, Lucas vai falar de outra, Mateus vai falar de outra. Estava pensando também, estudando um pouquinho a respeito desses livros, e o livro de Mateus, ele fala um pouco sobre a genealogia de Jesus, ele vai contar um pouco sobre Jesus, os outros também contam um pouquinho, mas somente João dá mais detalhes, né? Porque João é como se fosse, nós temos os 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e a gente chama esses evangelhos de sinóticos, né? Por quê? Porque eles têm semelhanças muito grandes entre si. É como se um ouviu a fala do outro e, né, copiou, é como se ele tivesse seguido ali, mas a gente vê João dando mais detalhes, é como se João já conhecesse Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos e Lucas, e agora ele coloca na cosmovisão dele. Então, por isso, ele dá mais detalhes a respeito, né, de toda essa situação. E a respeito dessa entrada triunfal também, ele fala assim bem, né, com bastante
persuasão de que realmente ele conhece, de que realmente ele viu, de que realmente os fatos aconteceram. Então, ele tem muita convicção de tudo o que é colocado ali. Falamos, né, a respeito do Domingo de Ramos, já mencionei, estou falando um pouco rápida, porque a gente já falou isso na aula passada. E como todos os professores que passam por aqui, eu pretendo terminar essa aula ainda, esse tema ainda hoje, né? Então, nós celebramos na semana passada o Domingo de Páscoa, lembrando, né, desse ritual. E falamos sobre o dia seguinte. O que é o dia seguinte? Teve essa pergunta, o que o dia seguinte traz para nós? E o dia seguinte, ele representa novas perspectivas, pensamentos novos, mudanças, situações, porque no dia seguinte, você já viveu o dia de ontem e agora você tem uma perspectiva nova do que vai acontecer amanhã, né? Então, se você errou ontem, você vai pensar, eu preciso consertar isso amanhã. Se eu não conseguir fazer hoje, amanhã eu vou conseguir, amanhã eu farei, amanhã eu vou dar conta. E por essa razão a gente colocou, né, os 3 autores que falam, tanto Mateus como Marcos, como Lucas. Eu estava observando também que eu coloquei em algumas versões, e as mais usadas, que é a ARA, que é a NTLH, e que é a Fiel, né, e a NVI também. Todos começam essa frase como, no dia seguinte. No dia seguinte ao acontecimento, né, no dia seguinte, que significa que Jesus teve os acontecimentos anteriores, mas no versículo 12, a gente vê o autor começando como no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que Jesus viera à festa, que Jesus vinha para Jerusalém. Então, a multidão tinha vindo para a festa, que era a festa da celebração da Páscoa. Essa multidão, era costume de todos eles subirem para comemorar a festa da Páscoa, que era um rito que aconteceu desde a saída do povo de Deus do Egito, né? Desde quando Deus chamou Moisés e eles celebraram a primeira Páscoa, durante todo o percurso no deserto, eles seguiram fazendo essa celebração, e naquele instante, eles estavam seguindo também para mais uma celebração da festa da Páscoa. E diz o versículo que eles ouviram falar que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Então, pensa, uma grande multidão ouvindo falar de um mestre, de um Messias, e eles se organizam. Na verdade, eu acho que eles não se organizaram entre si, eles decidiram pegar ramos e pegar coisas e receber o mestre, receber aquela pessoa, e isso eles estavam praticamente declarando que Jesus era aquele rei bíblico, aquele Messias prometido que estava para chegar, e que eles tinham esse reconhecimento. Lá nos versículos anteriores, a gente vai, ou nos versículos que seguem, a gente vai ver as pessoas reconhecendo que ele é o Messias, que ele é o rei, e como mencionamos também, algumas pessoas já acreditavam nele, alguns judeus. E a gente até tem a situação do Evangelho de João, onde a gente vê ele fazendo milagre, ele realizando curas, ele fazendo, né, muitos milagres acontecendo, e um exemplo claro de que pessoas já conheciam, já tinham reconhecimento de que ele era o Messias, foi o caso de Nicodemos. De Nicodemos, que era um mestre da lei, de Nicodemos que reconheceu, que foi falar com ele à noite, Nicodemos que passou a servir Jesus porque identificou que ele era uma pessoa diferente. Ele era diferente dos mestres da lei, ele era diferente dos outros, e ele falava de um evangelho, ele falava de uma situação que ele tinha convicção e ele tinha propriedade. Então, quando nós falamos a respeito de um assunto que aconteceu conosco, a gente fala com muita propriedade. Quando nós esboçamos ou apresentamos um trabalho, talvez de uma conclusão, algo assim, nós citamos autores, porque esses autores falam com propriedade, e nós usamos como referência. Mas Jesus, ele fazia de uma forma diferente. Ele falava. Os judeus, aqueles escribas que estudavam, que escreviam, que escreveram uma lei, que escreviam muitos livros, eles escreviam e falavam de um assunto que eles que conheciam, mas Jesus falava de um assunto que ele tinha vivido, que era do reino dos céus, porque ele era o Messias prometido, ele era aquela pessoa que tinha despido de toda a sua glória, e ele tinha vindo. Então, quando diz que nesse dia seguinte a multidão ouve falar que ele estava vindo, o que eles fazem? Imediatamente eles tomam uma decisão e vão
reconhecer esse Messias, vão reconhecer esse rei, como eu já mencionei a questão de Nicodemos. Nicodemos foi o primeiro que começou a crer nele. E ele estava ali, né? Como eu disse, no versículo 7, no capítulo 7 de João, o versículo 50 a 52, nós temos Nicodemos, que passa a servir Jesus, discordando da atitude dos judeus. Então, ele era um mestre, mas naquele momento ele passou a reconhecer. E aí a gente vai lá para o versículo 19, que fala que a multidão o seguia e muitos passaram a crer nele. Crer porque ele falava o que era a verdade. Crer porque ele mencionava aquilo que era realmente o que precisava, o que era verdadeiro. A gente vê também, fazendo voltando um pouquinho atrás, no capítulo 10, versículo 41 e 42 do Evangelho de João, Jesus mostrando que ele era Jesus, que ele era um mestre, e ele atrai as pessoas, ele atrai as multidões para estar com ele. Então, ele atrai pessoas não pelo que falo de outros, mas pelo que ele é. Pelo entendimento, pela fala, pelos milagres que ele realizava, pelas situações, né? E no capítulo 11, quando a gente vê a ressurreição de Lázaro, que Jesus faz aquele momento ali, mais pessoas se aproximam dele, mais pessoas reconhecem, mais pessoas, e os próprios judeus começam mais pessoas crendo, e ele vai somente atraindo mais multidões e mais multidões. Isso para aquela situação, isso para os religiosos, digamos assim, era uma afronta muito grande. Os religiosos simplesmente queriam pregar um rito, queriam viver um ritual. Os religiosos queriam mostrar uma situação, queriam títulos. E em nenhum momento eles queriam despir dos seus títulos. E quando a gente olha para a vida de Jesus, foi exatamente isso que Jesus fez. Ele despiu do seu título para estar conosco. Ele despiu de toda a sua glória para estar no meio de nós. E quando a gente olha também, né, a respeito dessa ressurreição, essas pessoas crendo, essas pessoas indo ao encontro de Jesus, e quando fala que no dia seguinte a multidão ouviu falar, essa multidão se organiza e essa multidão vai ao encontro, porque essa multidão quer receber, quer conhecer esse Messias, e essa multidão encontra esse Messias, e eles começam a colocar coisas, a estender suas vestes, a estender ramos de figueiras para que Jesus passasse. E isso ele estava simbolizando que eles reconheciam Jesus como rei e eles queriam honrar. Nada mais estender as suas próprias vestes ou jogar ramos para Jesus passar naquele momento. Eles estavam simplesmente dizendo: nós te reconhecemos como rei. Nós reconhecemos, então nós estamos indo atrás, nós estamos seguindo, né, essa situação. E como eu falei sobre o dia seguinte, né, o dia seguinte ele traz novas perspectivas. Também falei sobre por que a entrada de Jesus em Jerusalém deveria ser montada em um jumentinho e não em um cavalo. Né, nós respondemos bem essa pergunta. Se alguém ficou com alguma dúvida ou pensou a respeito disso, pode pensar também, pode falar no momento. Por que Jesus escolheu entrar em Jerusalém no jumentinho? Porque, primeiro, era para cumprir aquela profecia, que nós vamos sequenciar a nossa aula a partir de agora. E segundo, porque ele estava trazendo para aquele momento, um momento de, mostrando para aquelas pessoas que ele era o rei prometido. As honrarias dos reis geralmente aconteciam montado em um jumento, né? Como símbolo de paz. Se ele fosse em um cavalo, ele seria, né, talvez um cavaleiro de guerra, talvez um homem que estava indo para guerrear, para fazer isso. Não. Ele manda buscar um jumentinho. Tem uns dos evangelhos que fala que ele manda buscar um jumentinho, filho de uma jumenta, que nunca tinha sido montado por ninguém. Eu até esbocei na semana passada a respeito do animal que nunca foi montado, que ele não se deixa ser montado facilmente. E aquele jumentinho, ele simplesmente cedeu, porque ele também tinha, a natureza também tem conhecimento de quem é Jesus, de quem é o Mestre, de quem é o Senhor. Nós, como conhecedores, sabemos que nenhum animal que nunca foi montado, ele deixa se tocar facilmente. E aquele jumentinho foi desamarrado, aquele jumentinho foi levado até aquela situação. Aquele jumentinho, em nenhum momento, ele se assustou com a multidão, porque a palavra diz que a multidão ia atrás dele, gritando e clamando: Hosana ao nosso rei, Hosana
nas alturas, e o jumentinho também não se assustou. O jumentinho também deixou colocar roupas em cima dele, permitiu que Jesus montasse nele, e, conhecendo a lei da natureza, eles não deixariam que isso, o jumentinho não deixaria que isso acontecesse. Mas também ele tinha conhecimento e sabia que aquele propósito estava se cumprindo numa profecia, né, que nós temos conhecimento hoje a respeito de quem é Jesus. Também coloquei, né, o que Jesus que ele queria mostrar para a multidão. Nós falamos sobre isso, né? Falei sobre Marcos 11:8, porque a multidão estendia suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. Também foi mencionado sobre honrarias, sobre reconhecimento de que Jesus era o Messias, Jesus era o rei. Eles estavam declarando naquele momento a realeza de Jesus, que Jesus era aquele rei, aquele mestre e aquele Messias prometido. E falei sobre Jesus entrar triunfalmente em Jerusalém. Uma torcida organizada, digamos assim, né? E muito organizada, mas um cumprimento de uma profecia. Quando eu pensei a respeito do jumentinho, quando nós estamos pensando e podemos fazer um paralelo também, a gente pode pensar a respeito de nós, né? Quando Jesus vem em nossas vidas. Quando Jesus chega, nós talvez somos as pessoas mais grotescas do mundo, digamos assim. Mas quando nós conhecemos Jesus, nós deixamos que ele entre no nosso coração e transforma a nossa vida de tal maneira que nós somos mudados. Nós somos transformados. Mencionei semana passada também a respeito de que não estou aqui para fazer nenhuma analogia de pessoas com relação, né, que pessoas sendo burras ou não. Não é isso que eu quero dizer, não interprete dessa maneira. Eu estou aqui para dizer que quando Jesus chega em nosso coração, quando você deixa Jesus entrar na sua vida, ele transforma todas as coisas que tem lá. Quando nós deixamos Jesus, quando nós despimos de nós mesmos e declaramos, como foi cantado nessa manhã, só tu tens as palavras de vida eterna, eu quero me despir dos meus títulos, eu quero me despir de tudo aquilo que eu acho que eu sou, para deixar Jesus entrar, a nossa vida ela é transformada de tal maneira, assim como aquelas vidas daquele momento foram. E a gente via nos tempos de Jesus, nesse momento das pessoas seguindo, daquele dia seguinte, Jesus de Betânia, depois de realizar o milagre da ressurreição de Lázaro, Jesus a caminho de Jerusalém, e a gente olha para Jerusalém e pensa, Jerusalém é uma cidade, Jerusalém é um lugar, Jerusalém é o símbolo disso e daquilo outro, mas a gente pensa também em Jerusalém, em Atos 1:8, quando disse que Jerusalém é a nossa cidade de nascimento, é o seu lugar de nascimento. Jerusalém talvez seja a sua própria vida hoje, Jerusalém talvez seja o seu lugar. E nós precisamos deixar Jesus entrar, aqui no versículo fala que ele entrou na cidade de Jerusalém de uma forma triunfal. Não é isso que a passagem diz? Não é isso que o subtítulo desse capítulo diz? Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E a pergunta que eu quero deixar para você nessa manhã, meu irmão, é: você tem deixado Jesus entrar dentro da Jerusalém do seu coração? Você tem deixado Jesus entrar dentro da sua Jerusalém? Porque ele quer entrar dentro de Jerusalém. Ele entrou na entrada triunfal, a multidão veio atrás gritando, Hosana, Hosana, Hosana. E nós estamos aqui hoje. Né? Na atual situação, nesse mundo tecnológico avançado que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos refletir a respeito de quem é Jesus, de despir dos nossos títulos, de saber que ele quer entrar na nossa cidade. Ele entrou simbolicamente numa cidade chamada Jerusalém, em cima de um jumentinho. Como eu mencionei também, o jumentinho é sinônimo de paz. Se ele fosse num cavalo, ele poderia ser um cavaleiro de guerra, um homem que viria para as batalhas, para lutar, para enfrentar, para guerrear. Mas ele não, ele veio montado em um jumentinho, em símbolo de paz, para trazer paz para os nossos corações. E o que Jesus quer trazer para a nossa vida hoje? Trazer paz, trazer alento, trazer sossego, trazer a presença dele, trazer aquilo que nós precisamos. Hosana é um cântico que se refere aos Salmos 118 e diz: salva-nos agora.
salva-nos agora. E João 12:12 relata a vinda do Messias prometido como Salvador. E como eu falei anteriormente, todos os outros falam a respeito desse assunto, da entrada triunfal em Jerusalém. Mas somente João declara como Salvador, como Rei Salvador que veio para entrar em nossos corações. Alguém quiser falar, por favor, levante as suas mãozinhas, viu? Né? Pega o microfone que está com alguém. Não quero falar sozinho. Hosanas nas alturas é um termo proveniente do latim, também foi mencionado, vou mencionar hoje para vocês, né, relembrarem, as pessoas que não estavam aqui na semana passada. Tanto no latim como no hebraico, significa salva-nos, te imploramos, ou te imploro. Hosana nas alturas é uma oração a Deus e significa salva-nos agora, ó tu que habita nas maiores alturas. E era exatamente isso que aquele povo estava clamando. Salva-nos agora. Eles vinham presos de situações, apesar de a gente voltar lá no livro de Êxodo, quando o povo de Deus saíram do Egito escravos, andaram pelo deserto por vários anos, seguiram até aquele momento de todos os reis, de todos os profetas, de toda aquela situação, de toda uma promessa de Gênesis 3,15, que haveria um Messias Salvador prometido, e eles ainda estavam ali vestidos de uma religiosidade, vestidos de costumes, de situações. E quero pensar com vocês também a respeito de quantas vezes nós vestimos de religiosidade, quantas vezes nós estamos vestidos de vestes de religiosidade e esquecemos de clamar. Salva-nos, te imploramos. Hosana, tem misericórdia de nós. Nós estamos aqui. Então, queridos, nós precisamos olhar para nós, pensando nesses paralelos que a Bíblia faz. Jesus entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho como símbolo de humildade. Nós vimos o Salmo 100 que fala sobre a Hosana nas alturas, salva-nos, e nós precisamos disso. Nós precisamos, né, dessa salvação de Cristo, desse amor de Cristo. Nós precisamos desse dia seguinte. E quando eu mencionei, olhei, eu tive o cuidado de comparar a algumas versões, as mais usadas, e todos começam como o dia seguinte, é porque nós temos um dia seguinte na nossa vida. O dia de ontem já passou, e o pastor Geraldo costuma dizer assim, se você não conseguiu fazer hoje, e eu aprendo muito com ele nessa situação, se você não conseguiu fazer hoje, amanhã é um novo dia. Né? A gente sabe que é uma coisa que, na verdade, todo mundo sabe, mas às vezes a gente parece que esquece. Amanhã é um novo dia, o dia seguinte ele traz novas perspectivas. O dia seguinte ele traz esperança. O dia seguinte traz uma nova realidade. O dia seguinte era isso que Jesus estava indo para entrar em Jerusalém, montado no jumentinho para levar uma nova esperança para aquele povo que acabou de reconhecer. Agora não mais Nicodemos, não mais somente Lázaro e a sua família, não mais somente uma multidão que estava com ele, mas uma numerosa multidão que vinha para celebrar a festa da Páscoa. Então, ali nós vimos o encontro de duas multidões, uma que seguia Jesus de Betânia até Jerusalém, e outra que já estava lá para a festa da celebração da Páscoa, e ali eles se encontraram para clamar Hosana nas alturas. E nós precisamos também. Quais os significados da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Nós paramos, eu acho que bem por aqui, ou se eu voltei em vez de ir. Era o cumprimento de uma profecia. Não foi uma entrada organizada pelas pessoas, mas foi uma entrada que deu certo, porque era a promessa de Deus. E tudo aquilo que é promessa de Deus para a minha e para a sua vida, querido, vai dar certo. Porque é uma promessa. Tudo aquilo que Deus prometeu para mim, para você, vai dar certo no tempo da vontade dele. A torcida, aquela multidão de pessoas que estavam ali, se organizaram e foram atrás de Jesus. Montado, lá no primeiro slide tem uma imagem onde eu coloquei, peguei até do filme de Jesus, ele na frente e a multidão atrás, gritando, Hosana, Hosana, Hosana. E João 14,6 diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai até Deus se não for através dele.
E quando a gente estuda essas passagens, nós pegamos essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, essa entrada de festa, essa entrada de realeza de Jesus. Eu quero pensar como que a gente, aqui, o primeiro versículo de Miqueias diz: e tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar com grupos de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A gente pensa na promessa de Gênesis 3,15, quando houve a queda do homem, quando Deus veio para visitar o homem, e quando ele chegou naquele momento, e ele teve que decretar uma sentença para o homem e a mulher, também para a serpente, e ele faz ali uma promessa: eu vou mandar o Messias. E lá em João 12, a gente vê essa entrada triunfal de Jesus na cidade santa de Jerusalém, a promessa se cumprindo, e Jesus entrando em Jerusalém. E mais adiante, Zacarias 9:9, olha bem: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Zacarias 9:9. Nós vimos Miqueias falando que ele iria chegar e que Belém iria figurar uma situação que era o nascimento do Messias. E Zacarias disse que a ti, ó filha de Sião, exulta. O que significa exulta, querido? Alegra, fica feliz. O seu rei vem. Ele não vai vir rico, ele não vai vir em cavalos de guerras. Ele vai vir montado no filho de uma jumenta, que é um símbolo de paz. É um símbolo de paz. E aqui, onde nós paramos: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. A gente pode perceber uma grande alegria por parte da multidão. Pessoas felizes porque elas reconheceram Jesus. E agora, querido, eu quero mais uma vez colocar isso para você. Você recebeu Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Você tem Jesus no seu coração morando aí, porque a palavra diz que o seu coração é habitação dele. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você recebeu, você é essa Jerusalém onde Jesus entrou. Ali fala que ele entrou triunfalmente na cidade de Jerusalém. E nós fazemos, né, essa comparação que Jerusalém hoje é a sua vida. Jerusalém hoje sou eu. E eu recebi Jesus triunfalmente em meu coração. E quando eu recebo Jesus no meu coração, eu tenho motivos de alegria. Eu tenho motivos para glorificar. Eu tenho motivos para adorar. Eu tenho motivos para levantar as minhas mãos, ainda que eu estou chorando por alguma situação que me aconteceu, e as situações de fora, elas não podem, embora muitas vezes elas entram dentro do nosso coração, mas nós, como morada do Senhor, não devemos permitir que as coisas externas influenciem nas coisas internas, que é onde Jesus mora, dentro da sua Jerusalém. Dentro do meu coração e do seu coração. E aqui a multidão percebeu, a multidão reconheceu. A multidão, aquelas pessoas felizes porque elas conheceram Jesus. E hoje, amados, às vezes nós olhamos para dentro de nós. Eu estou triste, eu estou abatido, eu estou cabisbaixo, eu estou ruim, eu estou isso, eu estou aquilo. Eu estou. E quando a gente começa a falar que eu estou, a gente fica. Se nós abaixamos a cabeça e continuamos abaixando, daqui a pouco nós vamos estar lá no chão. Quando a palavra diz que nós devemos abaixar nossa cabeça para se prostrar diante do Senhor, não para se prostrar diante das adversidades da vida. As adversidades vêm. Mas quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, nós temos motivo de alegria. E você e eu tem um motivo de alegria, porque Jesus entrou dentro do meu e do seu coração. E o que a multidão fez? O que a profecia estava dizendo? A Bíblia
Por que ela é verídica? Porque ela é um livro de profecias cumpridas. Todos os outros livros, os outros autores do passado fizeram profecias, mas umas se cumpriram, outras não. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem profecias cumpridas, profecias que vão se cumprir, de Gênesis a Apocalipse. E é isso que a gente vê todos os dias. Por que a Bíblia não se compara com os outros livros? Porque as profecias dela ou já se cumpriu, ou estão se cumprindo, ou ainda vão se cumprir. Malaquias diz que alegra-te, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Percebe-se com a grande alegria do povo. Querido, e eu quero deixar para você hoje, se Jesus entrou no seu coração, alegra. Alegra. Porque Ele está com você. Ele está aí morando dentro da Jerusalém, que é a sua vida. E a outra expressão, por que filha de Jerusalém? E eu cliquei o negócio antes, porque essa pergunta era para vocês responderem. E aí, eu fui além. A expressão filha de Jerusalém representa a proteção, cuidado e conexão espiritual entre Deus e aquela cidade. E filha de Jerusalém, para você hoje, é a conexão que tem entre você e Deus. Entre você e o Pai. Entre você e o Filho. Entre você e o Espírito Santo de Deus. Entre nós e Deus. Entre eu e Deus. E por que alegra filha de Jerusalém? Porque Ele cumpre as suas promessas nas nossas vidas. Ele cumpre. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Alguém quer falar? Ellen? Enquanto Ellen fala, toma um copito de água. Essa parte do alegra-te, eu estava até ouvindo uma coisa ontem, falando sobre a questão de a diferença entre você conhecer e entender. Porque se a gente pegar, por exemplo, essa situação, se fosse por um conhecimento, tipo assim, um entendimento lógico, não seria lógico as pessoas se alegrarem com Jesus naquele momento, porque Jesus, logicamente, não estava representando um rei. Só que elas conheceram Jesus a partir do que ele tinha feito, que era a ressurreição de Lázaro. Então, essa alegria surgiu dentro deles a partir de uma coisa que eles conheceram. Então, para nós, o entendimento lógico, às vezes a gente tem que abrir mão do entendimento. É uma dificuldade, mas às vezes a gente tem que abrir mão disso para realmente conhecer. Então, não é apenas entender e olhar e entender uma coisa logicamente. Claro que a palavra fala para a gente ter um culto racional. Só que, às vezes, se tratando de Deus, são coisas incabíveis. E, naquele momento, eles tiveram que abrir mão de um entendimento lógico e abraçar o conhecimento que eles tinham, que eles realmente conheceram Jesus a partir do ato que Jesus fez de ressuscitar Lázaro. Então, né, igual colocou ali, né, filha de Jerusalém, representa a conexão espiritual entre Deus e aquela cidade. Então, a conexão espiritual que nós temos com Deus, o conhecimento que nós temos dele, né, a partir do momento que a gente vai conhecendo ele, é que essas coisas vão sendo geradas em nós, inclusive essa alegria, num momento que, igual você falou, não faz sentido. Então, externamente, está tudo errado, mas internamente eu estou bem. Por quê? Porque eu conheço Deus. Eu sei das promessas dele, eu sei quem ele é. Então, isso gera coisa em mim, não é um entendimento, é um conhecimento, é um relacionamento. Era isso. Mais alguém quer compartilhar? E esse relacionamento é importante e necessário. Porque é a partir desse conhecimento, desse relacionamento, que nós externamos quem de fato nós somos. Tem uma passagem de Provérbios que fala que a boca fala de que o coração está cheio. Se a boca fala de que o coração está cheio e você externa coisas desagradáveis, então o seu coração entende-se que está cheio de coisas desagradáveis. Se tem outro que fala que o coração aformoseia o rosto, eu me esqueci no momento. O coração alegre aformoseia o rosto. As situações adversas podem ser grandes ao seu redor. Os momentos difíceis podem estar assim, te bombardeando de lá para cá. Mas se você tem convicção de quem é você em Cristo, você não vai cair.
Porque o seu coração está firmado. Porque a sua boca vai pronunciar coisas boas. Porque os seus lábios vão pronunciar palavras de vida eterna. E o seu coração vai estar alegre, ainda que descendo lágrimas. É um pouco contraditório você falar que está alegre quando você está chorando. Mas a nossa alegria, ela não vem das coisas externas. Nós somos completos em Cristo e por essa razão nós nos alegramos. E por que que o mundo não nos entende? Por que que muitas vezes nós chegamos no velório e a gente está lá e a situação e chora e muitas vezes o nosso coração, nos nossos olhos desce uma lágrima porque nós somos seres humanos, mas nós estamos felizes porque nós sabemos que nós estamos em Cristo, no velório de uma pessoa que conhecia Jesus, porque a gente sabe que Ele está além, porque Ele está em Cristo, porque Ele está em Deus, porque agora Ele não chora mais, porque Ele está em Cristo, Ele está lá. E quando nós deixamos Jesus entrar em nosso coração e fazer morada, quando nós deixamos essa conexão espiritual entre Deus e aquela cidade, entre nós e a Jerusalém de Deus, nós somos a Jerusalém de Deus. Quando há essa conexão, as coisas externas não interferem na coisa interna, que é no nosso coração e de quem nós somos em Cristo. E as coisas externas não devem, de nenhum modo, interferir no nosso coração. E de acordo com as afirmações bíblicas, Jerusalém forma o centro geográfico no plano da salvação. Jerusalém forma o centro geográfico do plano de Deus para a salvação. O centro da salvação de Deus sempre foi o povo. Sempre foram pessoas. Mas aqui ele coloca essa cidade, Jerusalém, ó filha de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, como eu quis te ajuntar e colocar debaixo das minhas asas. Então, assim, nós sempre fomos essas pessoas, e Jerusalém, se você pesquisar lá, vai significar o lugar de nascimento, que é você. Às vezes a gente pensa em 4 paredes, às vezes a gente pensa numa cidade grande, numa fortaleza. Jerusalém era uma fortaleza. Mas, ao mesmo tempo, ela tornava simples, porque o Rei dos Reis iria entrar ali e transformar. Né? E foi isso que nós aprendemos, é isso que nós... Ezequiel 5:5 é onde que vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, e eu a coloquei no meio das nações, com os outros países ao seu redor. Jerusalém é o centro. Amanda quer falar. E a gente vê... Quer falar? Por favor, alguém pode entregar o microfone? Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém. Jerusalém está ali, ó, o centro. Todos os outros vão rodear. Quem é você em Cristo? Você é o centro das atenções de Deus. Por favor. É só para compartilhar uma experiência que eu tive essa semana, você falando com relação que as coisas externas não refletem ao interior. Não deve. Que não deve refletir, né? Que realmente o que preenche o nosso coração, preenche a nossa vida, é Jesus, né? Que dá a nossa alegria, a gratidão, né? Aquela alegria. Com relação às situações. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa, fiquei 53 minutos exatamente conversando com ela no telefone, tentando convencê-la que não é as coisas do mundo. E você percebe assim, que é a mente da pessoa, o coração da pessoa. Ela vira e fala assim, ela falando assim, porque eu não tenho nada. Ela fala, é questão até de herança, é uma questão assim de herança. Porque eu não tenho nada, porque meu irmão pegou as coisas, essas questões. Sendo que, meu esposo não me dá nada. Ela tem fazenda, ela tem 4 carros, melhores carros do ano, Hilux 2024, os melhores carros que tem aí circulando do ano. E aí ela está querendo um carro do irmão, um carro, às vezes, do irmão, uma casa que é completamente inferior ao que ela tem. E aí ela não consegue perceber, e está com depressão, e que não sei o quê, e que já foi em coisas erradas, buscando outros deuses também, até questão de... Ela, moça, eu já fui em tanto lugar. Eu falei, não, moça, não vai nesses lugares, não. Procura a Deus, que Deus vai preencher, Deus vai abrir a mente do seu esposo, Deus vai abrir a mente dos seus filhos, que Deus vai te dar essa alegria, Deus vai te dar esse suporte, Deus vai te dar essa vitória, em nome de Jesus. Então você percebe assim, que às vezes a pessoa tem tudo, e você olha e fala assim, gente, tem tudo. Terras a perder de vista, carros
Mas a pessoa não enxerga, está querendo aquilo que está lá, porque na cabeça dela, o irmão dela pegou um carro completamente inferior aos que ela tem, buscando uma alegria no lugar que não traz, por mais que ela foi lá e não preencheu esse vazio que ela está na mente dela, você percebe que é a mente. Então, quem nos dá essa alegria? Quem nos completa? Quem nos dá uma direção de vida? Né? Quem nos dá o suporte? É o mundo? É as coisas materiais? Outros deuses? Não, é Jesus que nos dá por completo isso aí. Por completo. É só para compartilhar essa experiência. Diego. O assunto ainda é sobre essa alegria, né, do povo. E estava vendo Romanos 15:13, fala assim, ó, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Já atribui uma das características de Deus, que é um Deus de esperança. Mas esperança significa uma expectativa, não sei se é o conceito perfeito, mas é uma expectativa de que coisas que vão acontecer. Ou seja, o Deus da esperança vos encha de alegria e paz. Ou seja, nós temos a alegria hoje e a paz hoje baseada numa expectativa do futuro. Então, talvez esse era o motivo dessas pessoas. Porque a vida deles não era tão confortável, porque o Império Romano ele era brutal, né, para todos aqueles que não observavam os mandamentos. Era humilhante, muitas vezes, as coisas que eles tinham que passar para servir o Império Romano do jeito que estava acontecendo. Então, a situação atual deles era ruim. Mas, naquele momento, eles estavam vivendo o futuro. A alegria futuro num presente sombrio. E é também algo que nós também temos que viver, né? O versículo continua, que o Deus da esperança os encham de toda alegria e paz, por sua confiança nele. Então, quem confia em Deus aí? Primeira coisa a gente tem que pensar, poxa, se eu confio em Deus, de verdade, o fruto que prova a minha confiança em Deus é alegria e paz. Ou seja, a gente pode se autodiagnosticar. Será que eu tenho fé de verdade? Como é que está o nível da minha fé? Porque se eu tenho fé, e gente, eu não importa, às vezes a gente passa por um momento de angústia, não quero pregar só vitória, tá? Mas a nossa vida não pode ser só angústia, tristeza e desespero. Se for só isso, você não tem fé em Deus. Porque está falando aqui, ó, o fruto, o resultado daqueles que confiam em Deus e têm esperança no futuro com Deus é o quê? Paz e alegria. Você consegue viver essas coisas, né? Para que vocês transbordem de esperança, então ele continua falando, e no final ele vai falar como. Como é que você vai ter tanta esperança, pastora? Pelo poder do Espírito Santo. Então, é algo sobrenatural a paz e a alegria de pessoas que confiam em Deus. Ou seja, a gente vai viver a paz e a alegria de momentos maravilhosos, sendo que a gente está vivendo momentos ruins. Então, isso é só através do Espírito Santo. E o livro de João é o Evangelho do Espírito Santo, né? O que mais fala sobre o Espírito Santo é o Evangelho de João que nós estamos estudando. E nós precisamos dar ênfase ao Espírito Santo na nossa vida. Né? Se você não tem vivido paz, se você não tem vivido essa alegria hoje, apesar das circunstâncias, investe no Espírito Santo, investe na busca. Tenta conhecer essa pessoa do Espírito Santo, porque você vai ser liberto, as coisas vão começar a mudar na sua vida, e essa esperança vai causar coisas na sua vida, que você nem, que vai deixar o mundo meio, cara, por que ele está feliz? Como assim ele está alegre? Não tem como. Né? A gente olha assim para pessoas, situações terríveis, mas tem alegria. Então, isso desconcerta a sociedade, né? Porque se não, que eles vão olhar aquilo e não tem como ver alegria em determinadas situações. Né? É isso. Mas se alguém quiser falar, só levanta a mão. Então, como a gente está falando, porque filha de Jerusalém, respondemos essas perguntas, falamos da nossa alegria está em Cristo, né? De o coração alegre, ele formoseia o rosto.
e as coisas externas não devem influenciar nas coisas internas, porque nós somos a Jerusalém de Deus. Ele está dentro de nós, e a partir disso, por mais que nós passamos por situações adversas, nós precisamos e temos que ter essa fé que foi mencionada do livro de Romanos, e a certeza de que o Espírito Santo é que está conosco até a consumação dos séculos. Então, tudo isso vem para nos dar força, para nos dizer, você não está só, você é capaz. Você pode, você vai conseguir. Está acontecendo isso, mas nenhuma tribulação vem além do que se pode suportar, porque também há uma passagem bíblica que fala sobre isso. Né? Falando sobre Jerusalém como centro. Jerusalém é o centro histórico da salvação. É a partir de Jerusalém que todas as coisas começam. É a partir de Jerusalém que as coisas começam em mim e que começam em você. É a partir do seu nascimento, de ser nova criatura. É a partir de João 3, quando Nicodemos foi conhecer Jesus e falar com Jesus à noite e perguntar como que o homem pode nascer de novo, voltando ao ventre de sua mãe e nascendo, e ele disse, não, nascer da água e do Espírito, nascer em Cristo. E nós precisamos ter e saber que Jerusalém é o centro histórico no quesito lá da cidade, mas também hoje nós somos essa habitação de Deus, nós somos o centro onde Deus quer habitar. Ele quer estar dentro do seu coração, dentro da sua vida, para que a salvação seja vivida de forma prática em nosso viver, na nossa família, na nossa casa, por as pessoas. Essa pessoa que a Amanda mencionou é o retrato de muitas pessoas da nossa sociedade, que tem muito, mas ao mesmo tempo não tem nada, porque não tem o mais importante, que é Jesus. E às vezes nós encontramos pessoas que não têm nada financeiramente, mas que são alegres em Cristo. E são felizes porque elas têm tudo. Então você pensa, gente, não dá nem para entender. Não tem nada, mas tem tudo e não tem nada, né? Não fica meio diferente, não soa diferente aos nossos ouvidos? Talvez você não tenha um centavo para comprar uma coisa amanhã, mas você sabe que o Senhor que você serve, Ele vai prover. Ele vai te dar. Porque foi assim que Davi disse, fui moço e agora sou velho e nunca vi um justo mendigar o pão. Porque Deus providencia tudo nas nossas vidas. E tem gente que tem tudo e financeiramente, mas não tem aquela paz porque não tem Cristo dentro delas, né? E aí o que o versículo, voltando para o nosso assunto, o teu rei virá. É a segunda, uma parte do capítulo que nós lemos da profecia. Ele virá para saudar. E para saudar o novo rei que adentrava as fortalezas de Jerusalém, o povo usou as palavras do Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Para saudar aquela pessoa que eles já tinham conhecimento. Para saudar aquele novo rei. Para dizer que ele era o rei. Para que eles tinham esse conhecimento. Né? Como Ellen mencionou anteriormente, às vezes a gente tem que deixar algumas coisas lógicas para entender as lógicas de Deus nas nossas vidas. Você fala, peraí, mas isso não parece real. Mas eu preciso entender. Eu preciso deixar isso acontecer. E é assim que a gente cresce e aprende. Nádia. Uma coisa triste, né, da gente analisar essa passagem, gente, é que se você for pensar bem, não digo todas, mas muitas daquelas pessoas que estavam ali regozijando, colocando suas capas no chão para Jesus passar, colocando folhas de palmeiras, pouco tempo depois, estava gritando, crucificam, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar nisso, como as pessoas são volúveis, né? Como elas não se firmaram, né? Não se firmam. Nós estamos falando de nós, né? Não se firmam, às vezes, no Salvador, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso, porque imagina o milagre que Jesus tinha feito antes, ele ressuscitou Lázaro, porque o dia seguinte foi o dia após a ressurreição de Lázaro. Então, assim, aquele povo viu, eles viram Lázaro lá, que Lázaro estava com Jesus. Eles sabiam que Lázaro tinha morrido, eles viram Lázaro vivo lá, se regozijaram, e pouco tempo depois viraram as costas para Jesus, inclusive Pedro, né, que até negou Jesus. Mas, assim, nós temos que nos policiarmos para que nós não façamos isso, né? Nem com Jesus, nem com os nossos pastores, que nós estejamos sempre firmes, né, gente, no caminho que nós nos propusemos a andar. Amém? Amém? Então,
depois de ver, de ouvir, de saber que o seu rei viria montado no jumentinho, eles entendem, né? Montado no jumentinho, ele mostra a sua realeza ao povo e, ao mesmo tempo, e muitas pessoas insistiam ainda não ver. Quando eu falo dessas pessoas, eu estou pensando nos mestres da lei. Aquele povo que estava ali, eles conheciam, aquela multidão que seguia Jesus, eles tinham esse conhecimento naquele momento de que ele era realmente o rei e que ele entrou montado no jumentinho com símbolos de paz, né? Como eu mencionei Nicodemos, quero frisar ainda mais Nicodemos, ele também provavelmente tinha essa convicção, mas os outros não. Percebe-se lá no final do versículo que ele fala assim, mas muitos seguem, a multidão vai toda atrás dele. Significa que eles ainda estavam lutando para que aquela multidão mudasse de ideia, mas a multidão, sem ninguém mandar, sem nenhum líder especificamente, para dizer, vocês vamos embora lá, vamos montar um grito de guerra, vamos embora montar. Quando a gente vai em gincana nessas programações, a gente fica assim, lutando para montar um grito de guerra. E aí um concorda, outro não concorda, um concorda, outro não concorda, não é verdade? Mas naquele momento, a multidão inteira foi atrás dele, falando o Salmo 118, né? 118, versículo 26. Hosana, Hosana, Hosana. A multidão inteira estava dizendo, salva-nos, porque a multidão tinha esse conhecimento. Né? E muitas pessoas, os mestres, os escribas, os judeus, aquele povo que estava ali, que era para ter o conhecimento, porque eles tinham conhecimento da lei. Eles não eram leigos, não. Nós não estamos falando de um povo que não tinha conhecimento, que não tinha estudo. Nós não estamos falando de pessoas que eram ignorantes, não. Eles tinham conhecimento, sim, da lei. Só que eles não abriram o coração. Eles tinham teoria, mas eles não tinham uma vivência prática de quem era Jesus. E muitas vezes isso acontece dentro das igrejas com a religiosidade, queridos. Às vezes as pessoas estão tão letrados que esquecem dessa conexão entre Jesus, entre Deus e nós. Às vezes a gente conhece tanto da palavra, mas vive debaixo de uma religiosidade, debaixo de um julgo, debaixo de uma situação que nos aprisionam. E Jesus veio para trazer liberdade. Jesus veio para mostrar para aquela multidão, para as pessoas, para nós, para trazer vida, para trazer salvação, para cumprir uma promessa. E eu gostaria de pedir alguém para ler os Salmos 24, versículo 7, eu até procurei aqui, mas eu acredito que alguém lendo aí vai ser mais fácil. Salmos 24, versículo 7 ao 10. Quem encontrou, diga amém. – 24, 7 ao 10. Eu vou ler então. Pode? Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória que aquela multidão estava gritando? Jesus. Hosana, salva-nos. Salva-nos. Quem é o Rei que você e eu grita hoje? Salva-nos, Jesus. Né? A minha versão diz assim, ó, levantai, ó portais, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E outro ponto, poderoso na guerra, mas ele não entra montado num cavalo de guerra. Ele entra montado no jumentinho, para representar um símbolo de paz, para trazer paz para aquela cidade. Levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. A presença do Rei, dos reis, no meio do seu povo, é motivo de júbilo e alegria. E a presença de Jesus no meio da igreja, querida, é motivo de alegria.
A presença de Jesus na sua vida, na sua Jerusalém, deve ser motivo de regozijo, de alegria, de você se regozijar. Deve ser motivo da gente olhar para as coisas e falar: Deus, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor mora em mim, está em mim. Eu sei que o Senhor está nesse lugar. E o povo estava gritando e cantando. E o Salmo está dizendo: levantais, ó portais, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus. A multidão estava gritando: Jesus, salva-nos. Rei dos reis, salva-nos. Nós precisamos. Livra-nos do jugo do Império Romano. Livra-nos das situações adversas que nós temos vivido até os dias de hoje. E é esse clamor que nós devemos levar a Deus todos os dias. É esse clamor que nós, como igreja, devemos buscar todos os dias. E 1 João 11:4 vai dizer assim, ó: essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A presença de Jesus, amados, ela traz alegria, e foi isso que a presença de Jesus trouxe para aquela multidão. Foi isso que a presença de Jesus trouxe para aquele povo, a alegria. 1 João 1, versículo 1 ao 4. A presença de Jesus traz alegria. E a presença de Jesus traz alegria para você. A presença de Jesus traz alegria para sua casa. A presença de Jesus traz alegria para sua família. Né? Como o irmão Diego falou, nós temos que ter fé, embora nós passamos por adversidades, mas nós temos que crer em Cristo e saber que a nossa alegria é completa nele. E se alguma coisa acontece que nós estamos vivendo, como a pessoa que foi citada pela irmã Amanda, nós temos que rever nossos conceitos. Porque nós não devemos ficar presos em religiosidades. Nós não devemos ficar presos em situações de religião. Nós temos que estar presos em Cristo. Porque se nós estivermos em Cristo, nós temos a libertação. Nós somos libertos de todo julgo, de toda situação que nos aprisiona. Somente mais tarde, no versículo 16, com o cumprimento das Escrituras de Zacarias 9:9, que os seus discípulos, percebe, seus discípulos compreenderam aquela ação de Jesus entrar no jumentinho. E quem eram os discípulos? Eram aquelas pessoas que andavam lado a lado com Jesus, não era nem a multidão, não. Eram os discípulos que estavam com ele desde o primeiro momento, que foram chamados. Então, por que eu quero chamar a atenção para nós também? Porque nós estamos na igreja. Uns desde que nasceram, outros desde muitos anos, outros desde 30, 40, 50, quantos anos nós temos. E muitas vezes nós precisamos pensar, os discípulos estavam ao lado de Jesus e com Jesus e presenciando todos os milagres, mas nesse acontecimento específico, a própria Bíblia disse no versículo 16 que com o cumprimento das Escrituras de Zacarias 9:9, que os discípulos compreenderam a ação de Jesus. E talvez a gente está na igreja, a gente vem para a igreja, mas a gente não está vivendo aquele evangelho, aquela palavra, aquele Rei dos Reis dentro de nós. E nós precisamos vigiar isso em nossas vidas, para que nós possamos viver realmente o melhor de Deus nessa terra. A gente precisa viver aquilo que Deus tem para nós. E eu não estou falando de valores financeiros, não. Eu estou falando de vida, de comunhão no altar, de adoração, de presença, de palavra de Deus todos os dias. De preenchimento, de sermos preenchidos espiritualmente por Ele, todos os dias. Né? E eu coloquei para ler, mas a gente já leu, né, a passagem de Malaquias 9:9. Deixa eu ver quantas horas, se dá tempo para a gente ler. Tá, vamos ler, não, porque a gente já leu, que fala sobre a profecia. O ato tinha o propósito de ser um sinal de paz. E Zacarias prossegue dizendo: ele proclamará às nações. E Jesus claramente pretendia que esse significado estivesse na base do seu anúncio do reino. Ele vai proclamar às nações que ele é o Rei dos Reis. É ele que estava ali entrando triunfalmente em Jerusalém. Outra pensando, não era nem para ele estar entrando triunfalmente em Jerusalém, porque a profecia estava se cumprindo e os dias se aproximavam onde ele iria ser crucificado. Ele proclama que as nações, que ele era o rei. Ele estava mostrando para nós. E entrar em Jerusalém montado em um jumento era uma declaração pública de que ele não era apenas o Messias prometido, mas que também ele era o rei prometido de Israel. Tinha outros reis, mas ele era o rei prometido. O título era dele.
Os outros podiam assumir títulos, os outros podiam ter posses, os outros podiam ter nascido em berço de ouro, os outros receberam glórias, mas ele não, ao contrário. Ele despiu da sua para mostrar para nós que é possível viver. Ele não foi para uma glória, ele despiu da sua glória e veio para que nós pudéssemos ser ligados de volta a Deus, para que nós tivéssemos acesso de novo a Deus. Ele despiu da sua glória. E ele veio, e ele habitou no meio de nós. E ele passou por todas aquelas situações. E ele foi pregado numa cruz. Ele era o rei prometido de Israel para as nossas vidas, para que nós tivéssemos salvação. E a nossa fé, como também foi lido no livro de Romanos, pelo irmão Diego. Nossa fé não é baseada em um salto no escuro. Nossa fé é fundamentada nas verdades reveladas na palavra de Deus. Querido, a sua fé, se alguém te confrontar com relação à sua fé, dizer que a sua fé não é embasada em nada, você crê em quê? Você crê num Deus desconhecido? Não, a sua fé não é embasada num salto no escuro. A nossa fé, ela é embasada na palavra de Deus, que é atemporal. Ela não está presa ao tempo. Na palavra de Deus que é revelada, foi escrito por mais de 40 homens santos, inspirados por Deus. Foi escrita em 3 continentes diferentes, grego, hebraico e aramaico, por pessoas diferentes, por homens ricos, letrados e homens também iletrados. E elas se juntam, porque não é de homens, é de Deus. E a sua vida, ela está em Cristo, ela é de Deus. Você é uma pessoa amada por Deus. Tudo que foi falado a respeito de Jesus se cumpriu. O Criador e sustentador de todas as coisas demonstra que o seu ministério terreno é humilde. Entrou no jumentinho para mostrar para nós que o seu ministério é humilde. Entrou montado no jumentinho para mostrar para mim que não são os meus títulos que têm valor, mas o que ele é em mim. O que ele é em você. O que ele é em nós. O que ele é para a igreja. Não são os títulos que vai dizer quem sou eu, mas quem é Jesus em mim? Quem é Jesus em nós? Se cumpriu, o Criador demonstra que o seu ministério terreno é humilde, pois o seu reino não é desse mundo. A nossa morada não é aqui, é na glória. E nós estamos aqui de passagem, preparando as malas para voltar. E para fazer uma viagem, nós precisamos nos preparar, não é isso? E para morar com Cristo, nós também precisamos nos preparar. Despir dos nossos títulos, das coisas que nos afastam dele. E se nós vivermos apenas para essa terra, nós somos os mais miseráveis. Porque nós não temos nenhuma perspectiva. A nossa fé não é baseada em posses. A nossa fé é baseada nele. Nós vimos que ele entrou no jumentinho para mostrar que é possível ser humilde, ter uma glória, ter um reino, mas ainda assim ser humilde. Nós podemos aprender que nós podemos ter posses, podemos ser ricos, mas também podemos ser humildes. Porque pobreza é não ter dinheiro, mas a maior pobreza é a pobreza de espírito. É não ter Cristo em nós. Talvez você tenha muitas posses, mas você é uma pessoa humilde, porque você tem Jesus e conhece Jesus e anda com Jesus e vive na presença de Jesus. E tem gente que, como diz a minha mãe, não tem nenhum couro de guariba para morrer em riba. E é a pessoa mais arrogante do mundo. Né? E é a pessoa que acha que pode, que acha que tem, que acha que é isso. Então nós precisamos ter esse conhecimento. E o versículo 19 diz que o mundo todo vai atrás dele. Por quê? Porque reconheceu quem ele era. Não é por força nem por violência. É pelo que ele é em nós. É o que ele faz. Não sou eu quem faço. E eu tenho aprendido isso também. Às vezes a gente estuda, às vezes a gente ora, às vezes a gente chora e a gente precisa fazer isso. Mas quem dá a palavra é Deus. Quem coloca as palavras nos nossos lábios é o Espírito Santo de Deus. Nós não devemos ser irresponsáveis de subir no altar e falar, ele vai revelar na hora. Ele pode fazer isso. Mas nós podemos estudar, aprender, analisar a palavra, usar tudo aquilo que está à nossa disposição para ser usado
e chegar aqui e ele falar, não vai ser isso que vai ser falado. Mas a gente precisa, porque nós somos seres humanos. Nós temos que estudar. Porque a palavra vem dele. Alguém quer comentar? Acabou a hora, a Natália me falou. Ui. A multidão dava testemunho de tudo que viram e ouviram a respeito dele. A multidão dava testemunho de tudo que viram e ouviram a respeito dele. E para nossa reflexão, para a gente fechar, né? Só um segundinho, a gente já vai fechar esse assunto. Eu quero que vocês pensem, só a conclusão, assuma, né? Primeiro aqui, olhe para os dias atuais e reflita. Como você pode interceder? E aí você me pergunta, mas interceder? Sim. Como que você pode orar? Como que você pode ajudar o outro? Como que você pode clamar? Né? Como você pode clamar Hosana, Hosana nas alturas? Jesus é o rei, Messias prometido que vem em nome do Senhor. E quando ele chega na nossa vida, há alegria e júbilo. Esse A com H é o ar de existir. Existe alegria na sua vida quando você reconhece Jesus. Quando o Messias prometido vem em nome do Senhor e quando ele chega na minha vida, existe alegria e existe júbilo. O que está fora do lugar se encaixa. Igual uma pecinha de um quebra-cabeça. Que você pode montar todo o quebra-cabeça, mas tem uma peça lá que você não sabe para onde que ela vai. Mas uma hora você vai colocando uma, colocando outra, e as coisas se encaixam. É assim que acontece na nossa vida, quando Cristo chega, quando Cristo entra e quando Cristo vive em nós. E só para concluir, o significado da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, para vocês levarem para casa e esse assunto ficar bem firmado no pensamento de vocês. Quais são os significados da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Profecia cumprida. A palavra, cumpriu-se a profecia, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, cumpre uma profecia do Velho Testamento de Zacarias que nós falamos, né? Eis que o teu rei virá, e ele veio montado na cria de uma jumenta. Então, lembre, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é uma profecia cumprida. Outro ponto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a declaração de realeza de Jesus, de um rei. Rei triunfante, o rei prometido, o rei de Israel, o Messias da profecia do Velho Testamento inteiro. Porque o Velho Testamento aponta para Jesus, mas o Novo Testamento fala de Jesus. Então, se você estudar o Velho Testamento, e muitas vezes hoje a gente pergunta, por que se Jesus cumpriu todas as coisas do Velho Testamento, os 10 mandamentos e e por que a gente tem que seguir o Velho Testamento? Porque se você não lê o Velho Testamento, você não vai saber de Jesus. Você vai ficar solto no Novo, porque você não sabe de onde vem nem para onde vai. Porque o Velho Testamento, de a Gênesis a Malaquias, vai apontar para o Messias vindouro. Vai te dar o apontamento. Olha, ele vai vir. E no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, vai falar dele. E culminar na profecia que ele virá para nos buscar. Então, profecia cumprida, declaração de realeza de Jesus. E outra, entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, manifestação de paz. Ele não veio como cavaleiro de guerra. Ele não veio para criar situações, ele veio para trazer paz para os nossos corações. E a preparação, a entrada triunfal de Jerusalém também era um prenúncio da paixão de Cristo, que a partir daquele momento ele já começou a estudar, a ensinar o povo no templo, ele já passou a ficar ali e a partir dali ele já estava caminhando para ser crucificado. Então a entrada triunfal marca o início da semana da paixão de Cristo, onde Jesus passa por seus últimos dias ensinando no templo e preparando e tendo a preparação para a sua crucificação. A entrada triunfal culmina na crucificação de Jesus. E o outro ponto para você ficar afiado é a revelação da sua missão. Ao ser aclamado como Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o que é rei de Israel, Jesus revela publicamente a sua missão messiânica e divina.
ele declara publicamente a sua missão messiânica e divina, preparando o caminho para a plena revelação de sua identidade na cruz e na ressurreição. E aí nós entendemos toda essa situação de quem é ele. E nós precisamos entender quem somos nós nele. Amém? E na próxima aula nós vamos continuar com João 12, versículo 20 ao 26, onde alguns gregos desejam ver Jesus. Amém? Então vamos colocar de pé, vamos orar. Eu peço perdão por esses 6 minutinhos. Não, passou muito não, pensei que foi mais. Eu pensei que já era tempão.